Fala, gente. Eu sei que aí tá o meio do ano já, você fica desesperado para realizar aí os seus objetivos, né? Se seu objetivo aqui é realizar o vestibulinho da ETEC, você está no canal certo, tá? Eu vou responder algumas questões com você aqui, eu vou gerar algumas dúvidas, eu vou responder algumas dúvidas, beleza? Mas acima de tudo, eu tô aqui para divulgar o meu curso de matemática, tá bom? Para o pessoal da minha cidade, ele é inteiramente de graça. Então, se você é da minha cidade, a única coisa que você deve fazer é compartilhar esse vídeo aqui, tá bom? Compartilhar esse vídeo aqui e vir falar comigo através desse link que aparece embaixo. Só clicar no link, tá bom? Mas o mais importante de tudo, né, é vocês irem bem no vestibulinho. Por quê? Porque o vestibulinho é uma das portas de entrada aí para o seu futuro, tá bom? Então tem aqui tem duas perguntas que eu vou responder com vocês. É mais para vocês se situando como que é o formato da prova, tá? Lembrando que o vestibulinho tem um formato um pouco diferente de vestibular. Por isso está no diminutivo. Não é tão complicado porque não tem os conhecimentos do ensino médio. Então ele vai ter que ter os conhecimentos aí do ensino básico, tá bom? Eu trouxe dois conhecimentos importantes hoje para vocês aqui, tá? Que um conhecimento deles é as fórmulas matemáticas que a gente aprende aí ao longo do ensino fundamental, né? Entenda ensino fundamental do sexto ao nono ano. E se você é meu aluno, foi meu aluno aqui da cidade e está aí entre o sexto e o nono ano, você pode vir falar comigo que você vai entrar nesse grupo, que vai conseguir aí ajuda, tá? Ajuda para conseguir o vestibulinho. Enfim, aqui não é ideia de falar sobre isso, tá? Lá dentro do curso a gente fala as coisas. E se você não é, continua aqui comigo, tá? Que lá no final da aula eu vou dizer o que você pode fazer para participar com a gente. Bom, mas vamos lá então. Geralmente o pessoal aqui no nono ele já tem todos os conhecimentos de equação, tá? Porque o assunto mais importante do ensino fundamental é equação, que está na próxima questão. Mas nessa questão aqui não aparece equação e aparece uma coisa semelhante, que é o que a gente chama de fórmula. Fórmula é quando tem uma relação de um lado com o outro, né? Então aqui vai existir uma fórmula que não é a fórmula do perímetro, e sim a fórmula da área de um retângulo. Mas deixa eu ler a questão com vocês, e aí se você curtiu, você se inscreve nesse canal aqui e me ajuda a compartilhar esse vídeo, né? Por favor. Vamos lá. Um painel fotovoltaico converte energia solar em energia elétrica de forma sustentável. Ele se autossustenta. Suponha que em uma região plana será instalado um sistema de painéis fotovoltaicos para suprir a comunidade com energia elétrica. Bom, seria bom, né? Um todo assim. Segue a descrição de alguns itens do projeto. A instalação de 5 filas entre si, cada fila contendo 10 painéis. Eu posso desenhar tudo isso, ou 5 filas vezes 10 painéis. O total vai me dar aqui uma certa resposta de quê? De quê? O que é essa resposta aqui? É um valor, mas de quê? Segundo, cada painel foi montado com 4 módulos. Então, um painel tem 4 módulos fotovoltaicos congruentes entre si. Tá? Então, um painel tem 4 módulos. Em cada módulo fotovoltaico, a superfície de captação de energia é retangular, com as dimensões, então, de 65, e um lado um pouco maior, que é 150. Deixa eu trocar os lados aqui para ficar mais bonitinho. Então, seria o 150 mais comprido, né? 100 centímetros, então, é 1,5 m. 150, e aqui então vai ser 65 centímetros. A minha resposta vai ser em centímetros quadrados, a não ser que ele me peça o contrário. Vamos lá. Os painéis deverão ser separados de modo que não faça sombra um sobre o outro, também não seja coberto pela sombra de qualquer outro objeto, ou uma planta, ou enfim. Os painéis são idênticos entre si e estão apoiados sobre o solo. Esse negócio de ser idêntico entre si é legal, né? A identidade a gente resolve através da igualdade. Bom, então vamos lá então. A questão 9, tá? Lembrando que o vestibulinho tem questões desse formato, 9 e 10 ao mesmo tempo, né? Então a questão 9, ela fala aí, claro, diretamente dos painéis, mas ela é uma questão de matemática. Não necessariamente a 10 tenha que ser, beleza? Já anota aí então se você está estudando. O vestibulinho não me diz qual é o assunto. Não é Enem. O Enem fala qual é o assunto. Aqui não. Então ele poderia ter cobrado geografia, poderia ter cobrado história, poderia. E aqui ele cobrou apenas o conhecimento de proporção. Vamos ver então aqui, ó. No projeto descrito, a área total de captação de energia solar em metros quadrados. Tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer aí, já para agilizar, é descobrir o quanto que você tem, né? Quanto que você tem de material ali, quanto que você tem
de painéis. Vamos pagar aqui, começar a fazer tudo de novo. Então, a gente tem aqui, então, 5 fileiras com 10 painéis cada. O 5 é a fila, o 10 são painéis, e aqui a gente descobre o total de painéis. Então, a gente vai ter 50 painéis. Se um painel, olha que legal esse conhecimento de regra de 3, tá? Eu vou fazer ele um pouco diferente aqui, eu não ia fazer isso, mas vou fazer. Se um painel possui, ele fala ali, ó, cada painel foi montado com 4 módulos. Um painel possui 4 módulos, então 50 painéis possui X módulos. Isso aqui é a regra de 3, tá bom? O que você faz com a regra de 3? Multiplica cruzado, e nessa multiplicação cruzada você vai ter o seu resultado, que vai ser 1 vezes x, e 4 vezes 50, né? Que vai dar, então, 200 painéis. Olha, é bastante, tá? É bastante, né? É bastante. Então, cada painel é um pedacinho desse que está desenhado ali. Aí você tem 200 desses espalhado aí em 5 filas. Você já deve ter visto isso, né? Aí, agora, você entendendo isso, não é uma coisa tão, fala, tão complicada de sacar, que são 200 mesmo, né? É bastante para poder gerar energia. Tá, e aí, professor? Fala logo e termina isso daí. Beleza. Isso daqui, ele fala o seguinte, os painéis deverão separados, blá, 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 blá. A área de um painel, perdão, a área de um painel não, a área de um módulo. Vou botar até um Mzinho para separar aqui. A área de um módulo, ela é 150 vezes 65. Só que se você fazer 150 vezes 65, tá? E já vão tirando a ideia de botar o xizinho, gente, gosto de ponto, tá? Você vai achar ele em centímetros quadrados. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular isso daqui. Opa, a gente vai calcular isso em metros quadrados e a gente basta fazer o seguinte, colocar ali a vírgula no lugar certo, tá? Então é 0,65 e aqui 1,5, tá? Qual que foi a conversão que eu fiz? 100 é igual a 1 metro. Então 150 é igual a quanto? Fiz uma regra de 3, tá bom? Inclusive, já anota aí também, vestibulinho, o assunto principal de matemática, equação e regra de 3. Beleza? Regra de 3 cai quase em todos os vestibulinhos. Cai em todos os vestibulinhos, tá? Bom, então aqui a gente vai ter. Eu não vou calcular com vocês, tá, gente? Estou pegando aqui o cálculo separado. Ele vai dar, ó, 0. Perdão. 0,97, tá? Então, o módulo de a multiplicação daqui, tá? O módulo de perdão, o tamanho de um módulo, ele vai ser, então, 0,97. Vou dar um 5 aqui, porque também tem 5, tá? 0,975 metros quadrados. Só que você não tem um módulo. Você tem quantos módulos? Você tem 200. Então, esse é x. Opa, vai ser x não, né? Ah, tá certo, vai ser 200 e do outro lado vai ser x. Cara, vocês perceberam que eu resolvi a regra de 3? A questão inteira com regra de 3? Porque a resposta dessa regra de 3 agora vai dar, tá? 1 vezes x, e 200 vezes 95, 0,97, perdão, vai dar 195 painéis? Não, 195 metros quadrados. Tá? Então, essa foi uma das questões. O vestibulinho sempre tem questões assim. E note que não é do primeiro passo, tá? Você não está fazendo questões para você ganhar ponto na escola. Então, o professor não vai te dar um ponto por aqui. Você tem que chegar lá no final, tá beleza? Essa é uma das coisas que você tem que fazer. Eu ensino tudo isso lá no curso, né? Inclusive, a gente trabalha com listas que a gente tem que pegar e fazer isso mesmo, né? Ah, professor, eu não sou da sua cidade, quero fazer o curso. Então você clica aí no segundo link da descrição que você já vem falar comigo e eu falo quais são os valores, como é que funciona aí para a gente conseguir então a sua aprovação no vestibulinho. Beleza? Agora a gente vai para a próxima questão, uma questão que todo mundo sofre, questão de física, né? Ou de química, dependendo de como você lembrar desse assunto aí dentro do seu ensino fundamental, é o assunto de temperatura. Esse assunto ele é visto no sétimo ano
tá bom? Na parte de ciência, ele é visto lá no sétimo. Se você lembra dele, você sabe que nesse assunto tem várias fórmulas e as fórmulas têm uma igualdade, semelhante à área, né? A área do retângulo ali era lado menor vezes lado maior, ou lado um vezes lado 2, certo? Ou altura vezes largura. Essa é a fórmula, lado vezes lado. Tá? Mas ali ele me deu uma outra fórmula, ó. Ele fala que esse símbolo do T em um K é igual esse símbolo do T em um C, tá bom? Isso aqui é a variação de temperatura em graus Kelvin, em Kelvin e graus Celsius. Beleza? A gente vai conversar agora sobre isso. Eu vou ler a questão com vocês e vamos responder ela rapidinho, rapidinho. E aí, então, você já vai fazer o seu cadastro, vai me mandar mensagem, enfim, para a gente conseguir colocar todos vocês nesse grupo e conseguir a aprovação de vocês até o final do ano, hein? Prometo para vocês aula toda semana aqui no canal. Então, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever, beleza? Vamos lá, então, ó. O título da campanha, Um grau a menos, pode ser ambíguo para alguns desavisados, uma vez que a escala termométrica utilizada não foi mencionada. Tem razão, né? Um grau a menos em graus Fahrenheit, em graus Kelvin, em Kelvin, né? Graus Kelvin não existe, tá? Em Kelvin ou em graus Celsius. Tá, então a gente vai ver isso agora. Em caráter global, são considerados três unidades de temperatura. A graus Celsius, tá ali o grauzinho Celsius, a gente usa aqui no Brasil. Os graus Fahrenheit, né? O pessoal usa bastante isso daí no exterior, nos Estados Unidos, nos países ingleses. E o Kelvin. O Kelvin a gente usa muito dentro da ciência, por quê? Porque o Kelvin define o zero absoluto. Se você não sabe quem é o Kelvin é o cara do átomo. Ele é conhecido, ele é o Lord Kelvin, ele é o Rutherford. Não, ele é o Thomson. Ele é o Thomson, aquele cara dos átomos. Né? Então ele usa isso e com esse conhecimento ele chegou ao zero absoluto e então levou o nome dele. Ah, por que ele não é Thomson? Por causa que ele era o Lord Kelvin. Então levou esse nome dele. E aí então ele fala o seguinte, ó, a relação, né? Então a relação entre as variações de temperatura nas três escalas é feita por meio dessas expressões, tá bom? Então a gente tem duas expressões, entenda a expressão como sendo uma igualdade, então é uma balança, tem o mesmo peso dos dois lados. E aqui fica legal porque não é tão complicado, tá, gente? Se você vai fazer o vestibulinho e tem medo das questões de física e química, já pode curtir esse vídeo aqui porque vou te deixar calmo até lá. Não tem segredo na física e na química. Basta você entender o que é regra de três e o que é uma equação. Nesse caso é uma equação. Então, ou seja, tudo que mexer desse lado aqui, deixa eu imaginar uma equação como uma balança. Por quê? Porque o sinal de igual é o que me dá o equilíbrio. Tá? Então ele está equilibrando aqui. Tudo que eu mexer do lado direito, eu tenho que mexer do lado esquerdo, senão minha igualdade não vale. Aí ele é uma outra coisa. Tá? A pergunta é a seguinte: na campanha, a expressão 1 grau a menos significa que a temperatura do telhado sofrerá uma variação de 1 grau, como por exemplo de 30 para 29, considerando esse 1 grau a menos. A campanha é correspondente a 1 grau Celsius. E essa mesma variação, ela corresponde quanto em outra escala? E aí que está o grande truque, ó. Porque a variação ela já é o delta, certo? E ele fala que a variação ali é 1 grau. Então ela é 1 grau Celsius. E olha que legal, ó. A variação de 1 grau Celsius, nessa outra fórmula aqui, nessa outra igualdade, ela é equivalente. Então, 1 grau Celsius é igual à variação, que vai dar 1 Kelvin. Olha só. Ah, já achei, então, é a primeira. Não, é a segunda, né, gente? 1 Kelvin seria a segunda. Essa é a resposta? Sim, essa é a resposta. Pode marcar. Professor, mas foi rápido essa. Não, tudo bem. Mas é porque ele queria que você trabalhasse um pouquinho o pensamento, tá? Como assim? Se você pedir ali, ó, 1 grau a menos da campanha corresponde a 1 grau Celsius, e se fosse em Fahrenheit, você pegaria essa escala de baixo aqui, beleza? E bem provável que isso daí, vamos calcular aqui e ver se existe isso, né? Então, essa minha variação, ela seria substituída em que lugar? Do lado esquerdo. Então, aqui do lado esquerdo ficaria 1, e embaixo ficaria 5, né? Esse 1 veio do enunciado, né? 1 grau Celsius. Deixa eu tirar ali o risco por cima. Pronto. 1 grau Celsius. E isso daqui vai ser igual à variação do grau Kelvin, do grau Fahrenheit, dividido por 9, né? Então, o 9 está dividindo, passa para lá multiplicando. Dessa forma, a variação dos graus Fahrenheit vai ser o meu número 9 dividido em 5. Tá bom? E para ajudar você aqui, eu vou dividir para você esse número rapidinho.
Vai ser, então, 9 dividido por 5, que vai dar 1,8. E olha que legal, gente. 1,8, não vai caber aqui. 1,8 grau Kelvin. Grau Fahrenheit. Grau Kelvin não existe, porra, é só Kelvin. Grau Fahrenheit. Tá? 1,8. Se você fizer esse cálculo, porque quando você olha uma prova, você fala, ele está querendo que vá pelo caminho mais difícil. Não caiu nessa. O vestibulinho é inho, tá? Não tem um caminho mais difícil no vestibulinho. O máximo que vai ser ele filtrar as pessoas de acordo com o quanto elas estudaram no ensino fundamental. Então, se você quer estudar no ensino fundamental, faz parte da minha cidade, né? Então, você chegou nesse vídeo, você clica no primeiro link da descrição, eu vou verificar a sua escola e se você realmente faz parte daqui, eu vou te dar o curso totalmente de graça, totalmente de graça, não vou te cobrar. Se você não faz parte da minha cidade, né, gente? Então eu vou te vender esse curso, por quê? Porque eu quero divulgar as minhas coisas também, né, gente? O professor tem que ser valorizado. Se você valoriza o professor e quer fazer o vestibulinho, clica no segundo link. Porque no segundo link eu vou montar para vocês, então, o curso, ele funciona onde eu vou ensinar a matemática e a física. Eu vou revisar isso com vocês, né? Não está aparecendo aqui, tá meio clarinho, né? Mas eu vou revisar isso com vocês, tá? Eu não tenho muito mais o que falar, é somente isso mesmo. Então, se você está querendo aí realmente fazer essa prova, já sabe o caminho, tá bom? Vou te ajudar, toda semana eu venho aqui. E mesmo que você não queira fazer nada, se inscreve no meu canal, porque aqui eu trago muito conteúdo de matemática, te ajudo em concursos, vestibular, vestibulinho, enfim, você sempre se dá bem. Mas lembre, eu não posso estudar por você, só você pode estudar por você mesmo, beleza? Um abraço, professor Michael, ficando aqui.